Bem-vindos a mais um vídeo de Aprendendo a Linguagem Rust do Zero usando apenas a documentação oficial pelo site oficial do Rust. Então, a gente vai continuar aqui na última parte do capítulo 9, que é sobre tratamento de erros em Rust. Continuando da live anterior, que a gente viu sobre erros recuperáveis, com o tipo result, que é um enumerator que tem duas variantes, uma de resultado com sucesso, outra de erro. A de sucesso contém o dado em si que você precisa e a de erro contém uma mensagem de erro, mais ou menos. E agora a gente vai ver aqui essa parte. Deixa eu ampliar aqui. To panic or not to panic. Entrar ou não entrar em pânico? Eis a questão. Que é mais sobre erros não recuperáveis do Rust. Então vamos lá direto ao assunto, já curte, comenta, compartilha, inscreve, ativa o sininho, aquele ritual lá dos youtubers, que isso me ajuda a me motivar a fazer mais vídeos. Então, como você vai decidir se a gente deve chamar a macro panic ou se você deve apenas retornar um result. Então, lembrando que a panic é uma macro que encerra a aplicação no ponto em que é chamada panic, com a mensagem de erro, e o result, que a gente viu no vídeo anterior. Quando o código entra em pânico, vamos chamar assim, dá um erro, alguma coisa, não tem maneira de recuperar. Você pode chamar a panic em qualquer situação de erro, mesmo que seja possível ou não se recuperar desse erro. Mas, então, se você está fazendo uma decisão que a situação é irrecuperável, às custas do código que chama o seu código, do código chamante, vamos dizer assim. Não sei qual seria a melhor tradução na Karen Code. A código que chama o seu código, que invoca o seu código. Então, quando você escolhe retornar um result, você dá essa opção ao código chamante, O código chamante poderia escolher, então, tentar recuperar de uma maneira que seja apropriada para a situação, ou pode decidir se um valor de erro, nesse caso, é irrecuperável, então ele chamaria o pânico por si, por ele mesmo, e não você chamaria. E então tornaria o seu erro, nesse caso, de fato, em algo irrecuperável. Portanto, retornar um result é uma boa escolha padrão quando você está definindo uma função que possa falhar. Sim, via de regra, escolher retornar o result e deixar esse tratamento de erro para quem está chamando a sua função. Em situações como exemplos, protótipos e testes, é mais apropriado escrever código que entra em pânico ao invés de retornar um result. Então vamos explorar por que, então, discutir situações nas quais o compilador não pode diferenciar que uma falha é impossível, mas um humano pode. O capítulo vai então concluir com algumas guidelines, algumas guias gerais, algumas regras gerais, digamos assim, de como decidir se seu código deve ou não invocar o panic, em código de biblioteca. Então, exemplos, protótipos e testes. Quando você está escrevendo um exemplo para ilustrar algum conceito, também incluindo um robusto tratamento de erros, pode fazer o seu exemplo menos claro. Em exemplos, é entendível que uma chamada para um método tipo unwrap, por exemplo, aquele que virou meme agora com o lance da Cloudflare, poderia causar um pânico poderia entrar em pânico de uma... É entendível que o código poderia causar um pânico como um placeholder, um substituto de uma maneira que você faria a sua aplicação lidar com o erro. Você pode diferir, então, baseado do que o resto do seu código está fazendo. Então, similarmente, o unwrap e o expect são muito úteis quando você está fazendo protótipos. Antes que você esteja pronto para decidir como lidar com erros. Como o nome diz, é protótipo, não precisa ser algo perfeito, já bem funcional. Eles deixam claros marcadores no seu código para quando você esteja pronto
para fazer o programa mais robusto. Ou seja, ele está dizendo aqui, se você está escrevendo um protótipo, né, dê preferência para usar um unwrap e expect, né, e aí depois, mais na frente, se você for exportar esse código, você pode transformar isso numa chamada de panic, né. Se uma chamada de um método falha em um teste, você quer que o teste inteiro falhe. Via de regra é assim, né, em testes unitários, por exemplo. Mesmo se aquele método não esteja funcionalmente sob teste, né? Porque o panic é como um teste é marcado como falha, né? Chamar o unwrap ou expect é exatamente o que deveria acontecer. Então, nesses casos, né, como você está só fazendo teste, chamar o unwrap, né, ou expected, né? Casos em que você tem mais informação do que o compilador. Seria também apropriado chamar o expect quando você tem alguma outra lógica que garanta que o result vai ter um valor ok, mas a lógica não é algo que o compilador entenda. Você ainda tem o valor do result, que você precisa lidar. Então, qualquer operação que você esteja chamando ainda tem a possibilidade de falhar em geral, mesmo que seja logicamente impossível que em uma particular situação, né, uma situação em particular. Se você pode garantir manualmente, inspecionando o código, que você nunca vai ter uma variante error, é perfeitamente aceitável chamar o expect e então documentar a razão que você pensa, ou que você acha, que você jamais teria uma variante error no argumento do texto, né? Então aqui, por exemplo, ele chama essa biblioteca IP address, declara uma variável IP address, que é igual a essa string passada com parse para um IP address, né? E depois chamando essa função expect, que diz um IP hardcoded deve ser válido. Então a gente está criando uma instância de um IP address passando uma string hardcoded, né? Hardcoded, ou seja, está definida direto no código. A gente pode ver que 127.0.0.1 é um IP válido, então é aceitável usar o expect aqui. No entanto, ter uma string hardcoded válida não muda o tipo de retorno do parse, uma string em geral, né? E a gente ainda teria o result, e o compilador ainda faria a gente ter que lidar com o result como se fosse uma variante error. É uma possibilidade, porque o compilador não é inteligente o suficiente para ver que a string é sempre um IP válido, né, nesse caso aqui, né? Ele enxerga isso aqui apenas como uma string, né? Se o endereço IP vem, por exemplo, ao invés de ser hardcoded em um programa, e, portanto, tem a possibilidade de falha, a gente definitivamente quer lidar com o tipo result de uma maneira mais robusta. Mencionando a assunção, né, o ato de assumir, né, o assumption, né, que o endereço IP é hardcoded e pode mudar, né, mencionando a assunção de que o IP address é hardcode vai nos dar a oportunidade, né, digamos assim, vai nos fazer mudar o expected para uma função que lida com erros de uma maneira melhor, né? Se no futuro, por exemplo, a gente tem que pegar o endereço de alguma outra fonte, né? Por exemplo, o usuário digitou, ou a gente pega de alguma fonte externa que não seja um hardcoded direto, né? Então, vamos lá. Guias para lidar com erros, né? É aconselhável ter no seu código. É aconselhável que o seu código panic quando é possível que o seu código poderia terminar em um mau estado, né? É aconselhável que ele chame-se o pânico, né? Que ele encerre, né? Eu fico chamando pânico, mas não sei qual que seria a melhor tradução, né? Ninguém mandou eles chamar o negócio de panic, né? Nesse contexto, então, um mau estado é quando alguma assunção, garantia, contrato ou invariante foi quebrada. Por exemplo, quando algum valor inválido, contraditório ou ausente é passado para o seu código e alguma das coisas a seguir. Então,
estado ruim, né, o bad state, né, o estado indesejado é algo que é inesperado, né, em oposição a algo que provavelmente possa acontecer ocasionalmente, como por exemplo um usuário digitar um dado num formato errado, né. Então, um usuário digitar algo errado é algo que a gente possa vir a acontecer, né, é algo esperado e talvez possa ou não acontecer, né, diferente de algo inesperado, né. Tanto é que o nome é isso, né, inesperado, né, gente. Se fosse esperado, a gente poderia fazer um tratamento desse erro no código. O seu código, depois desse ponto, precisa se garantir que não esteja nesse mau estado, ao invés de checar se há algum problema a cada passo, né? E não há uma boa maneira de codificar essa informação nos tipos que você usa. A gente vai trabalhar através de um exemplo do que a gente quer dizer no capítulo 18, Encoding States e Behaviors Type, né? Codificando estados e comportamentos como tipos, né? Então, se alguém chama o seu código e passa um valor que não faz sentido nenhum, é melhor retornar um erro, se você pode, né? Então, o usuário da sua biblioteca ou da sua função pode decidir o que ele vai fazer naquele caso. No entanto, em casos onde continuar poderia causar algo inseguro ou até danoso, a melhor escolha seria chamar o panic, né? Simplesmente encerrar abruptamente a execução do programa, né? E alertar a pessoa que está usando a sua biblioteca do bug no seu código para que eles fixem durante o desenvolvimento deles, né? Similarmente, o panic é apropriado se você está chamando um código externo que está fora do seu controle e retorna um estado inválido que não tem uma maneira de se consertar, né? Justamente por ser um estado inválido que não se pode consertar, né? Isso é uma vulnerabilidade. No entanto, quando uma falha é esperada, é mais apropriado retornar o tipo result do que simplesmente chamar o panic. Exemplos incluem, então, um parser sendo dado um dado mal formado ou então uma requisição HTTP retornando um status que indica que você chegou a um limite de requisições. Nesses casos, retornar um result indica que a falha é uma possibilidade esperada que o código chamante, né, deve decidir como lidar. Quando seu código performa uma operação que pode colocar o usuário a risco, se for chamado usando valores inválidos, seu código deve verificar que o valor são válidos primeiro e então chamar o panic se o valor não for válido, né? Isso é principalmente por razões de segurança. Tentar operar um valor dado inválido, né, pode expor seu código a vulnerabilidades não esperadas. Isso é a principal razão porque a biblioteca padrão vai chamar o panic. Se você, por exemplo, tentar um acesso fora das fronteiras da memória, né? Tentar acessar uma memória que não pertence à estrutura de dados em si, né, a estrutura de dados chamada atual, é um problema de segurança muito comum, muito antigo, né? Então, funções geralmente têm contratos, né, digamos assim. Ou seja, o seu comportamento é só garantido se o input for de acordo com certos requerimentos que for passados, né? Então, por exemplo, uma função de soma, né, ela espera que você passe números para ela, né? Se você vai e passa uma estrutura de dados nada a ver, né, e não tiver uma definição do que fazer, isso é uma quebra de contrato daquela função da soma. Então, o panic, quando o contrato é violado, faz mais sentido porque a violação do contrato sempre indica um bug no lado de quem chama o seu código. Ou seja, quem está chamando o seu código está passando errado. Vide esse exemplo que eu dei agora da soma, né? E não é o tipo de erro que você quer que o seu código tenha que explicitamente lidar. Então, mais uma vez, no caso da soma lá, né? Eu não quero ficar lidando com... vamos supor que eu estou escrevendo uma biblioteca então matemática e tem uma função de soma lá. Eu não quero ficar lidando se a pessoa passou uma coisa nada a ver lá, né? Eu quero simplesmente somar os números e retornar. E aí, caso qualquer coisa não seja número, eu já quebro a execução e falo, não, você está me passando algo errado e eu não vou lidar com isso não. De fato, não tem nenhuma razão razoável para um código chamante recuperar, né? O
O programador desse código chamante, né, precisa consertar esse código. O contrato de uma função, especialmente quando uma violação causa um pânico, deve ser explicada na documentação da API para aquela função. Né? Então, mais uma vez, esse exemplo da soma, né, tem que explicar lá, falar, isso aqui é uma soma de números, tá? Não vai passar para eu somar duas pessoas aí, não, senão sei lá o que vai acontecer. No entanto, ter várias checagens de erros em todas as funções seria teria muitas palavras, né? Seria chato, né? Felizmente, você pode usar o sistema de tipagem do Rust e, portanto, a checagem de tipo feita pelo compilador, que faz muitas das checagens para você. Se a sua função tem um tipo particular de parâmetros, você pode processar com a lógica do seu código, sabendo que o compilador já garantiu que o código é válido. Por exemplo, se você tem um tipo ao invés de uma opção, aquela tipo option, né? Seu programa espera que ter algo similar ao invés do nothing, né? Algo, eu estou falando something, né? Que é aquela variante do option, que tem um tipo, né? Em oposição do nothing, né? Que é o que não tem nada, né? O seu código, então, não precisa lidar com dois casos de some e none. Ele apenas tem um caso para definitivamente ter um valor, que é o caso do some. Né? Códigos tentando passar um nothing para sua função, a variante nada, né, para sua função, nem sequer compilariam. Então, a sua função não tem que checar para esses casos em tempo de runtime, porque já foi compilado sem aquilo lá. O outro exemplo é usando um integer, um unsigned integer, por exemplo, o U32, que garante que o parâmetro nunca é negativo. Ou seja, mais uma verificação feita a tempo de compilação, que vai garantir que aquele número inteiro nunca é negativo. Né? O unsigned é para isso. Criando tipos customizados para validação. Então vamos olhar a ideia do Rust, o sistema de tipagem do Rust, para garantir que a gente tem um valor válido. Um passo adiante e então criar um tipo customizado para essa validação. Então, lembrando do nosso joguinho de adivinhação do capítulo 2, em qual o código perguntava ao usuário para ele adivinhar um número entre 1 a 100. A gente nunca validou que o usuário, o número adivinhado pelo usuário fosse entre esses dois números antes de checar de novo se ele era de fato igual ao número gerado. Né? A gente apenas validava se o guess era positivo. Por quê? Porque a gente declarava ele, deixa eu até abrir o código aqui dele ainda. Tá aqui do lado no guessing, esse aqui. E a gente declarava o guess, que era o que o usuário passava para a gente, né, como um unsigned de 32, ou seja, em tempo de compilação a gente já estava validando que esse número era positivo. A gente já, qualquer coisa daqui para frente, a partir desse número guess, a gente já pode ter certeza que ele é positivo. Então, nesse caso, as consequências nunca eram muito catastróficas. Né? O nosso output, muito alto ou muito baixo, ainda estaria correto. Mas seria mais útil uma melhoria para guiar o usuário através de adivinhações válidas e diferenciar e ter um comportamento diferente quando o usuário tentasse adivinhar um número que está fora dos valores versus quando o usuário coloca um valor de letras, por exemplo, ao invés, né, que não tem nada a ver com números. Uma maneira de fazer isso seria para passar o guess como um i32, ou seja, um signed, né, de 32 bits, ao invés de um u32, um unsigned de 32 bits, para permitir potencialmente números negativos e então adicionar uma checagem para verificar se o número estava dentro de um certo intervalo. Por exemplo, então ele muda aqui essa parte do guess, ele muda para i32, como aqui, né? Vamos fazer aqui também. i32. Isso. E aí depois ele já vê se esse guess está menor que 1 ou se ele é maior que 100, a gente manda uma mensagem, olha, esse número secreto vai estar entre 1 e 100. Você não precisa tentar adivinhar se o número secreto é 150, por exemplo, porque ele vai estar entre 1 e 100. Então, vamos colocar esse aqui. Vamos colocar depois essa mensagem. Assim seria... Colocar assim. If guess menor que 1 ou guess maior que 100,
Line como secreto está entre 1 e 100. E aí o continue, né? Continue. Agora vamos lá no nosso projetinho e rodar ele dessa maneira. Então, adivinha o número, né? Quando ele chega nessa parte, adivinha o número, ele já gerou o número aleatório para a gente e está aqui nessa linha esperando que a gente digite algo para a gente tentar adivinhar qual número foi. Então, se eu colocar 180, ele fala, olha, eu nem vou verificar, eu já vou parar por aqui. O número secreto está entre 1 e 100. Então, sei lá, menos 100. O número secreto está entre 1 e 100 mais uma vez. Aí aqui dentro eu posso colocar, ó, você inseriu 10, está muito grande, então por favor insira um número, ou seja, é algo menor, é algo maior que 1, maior ou igual a 1 ou maior que 10, né? Aí, enfim, eu não vou ficar tentando aqui porque vou perder tempo, né? Mas vocês viram como isso muda a lógica, então, da verificação de erro, né? A expressão if, então, checa se nosso valor está fora desse intervalo e diz ao usuário sobre o problema, e então continua para a próxima iteração do loop e pede para uma nova tentativa de adivinhação. Depois da expressão if, a gente pode prosseguir com a comparação com o guess, sabendo, né, que o número tentado de adivinhar está entre 1 e 100. Aí aqui é como estava anteriormente, né? No entanto, essa ainda não é a solução ideal. Se a gente estivesse absolutamente críticos que o programa apenas operaria com valores entre 1 e 100 e ele tivesse muitas funções com esse requerimento, né, ter que checar dessa maneira toda vez que a função fosse chamada seria tedioso e poderia impactar a performance. Então, ao invés, a gente pode fazer um novo tipo em um módulo dedicado e colocar as validações em uma função para criar uma instância do tipo, ao invés de repetir a validação toda vez. Então, dessa maneira, é mais seguro para funções usar um novo tipo na sua assinatura e, com confiança, usar os valores que eles recebem. Na listinha 9.3 mostra uma maneira de definir o guess, o tipo guess, que apenas vai criar uma instância do guess com essa função new e receber valores entre 1 e 100. Então ele cria uma struct pública na guess. Na implementação dela ele declara essa função pública que recebe um signed de 32 bits e retorna esse tipo guess. E ele vê, se esse valor for fora daquele intervalo de 1 em 100, é panic, eu já encerro a execução do programa aqui. Se não, eu retorno uma nova estrutura chamada guess com esse valor contido lá dentro, né? E eu tenho também um getter aqui, né? Que chama value e ele apenas retorna o value, ou seja, o próprio inteiro de 32 bits lá dentro, né? Então, note que esse código em source guessing game, né, depende de adicionar uma declaração de módulo mod guessing game na source.lib que a gente não mostrou aqui. Dentro desse novo arquivo de módulo, a gente define uma struct em que um módulo chamado guess e tem um field chamado value que tem um i de 32 bits, um inteiro de 32 bits, e isso aí é onde vai estar armazenado nosso número, né? Então a gente implementa uma função associada chamada new guess, que cria uma instância desse guess. Esse new é definido para ter um parâmetro do tipo inteiro de 32 e retornar uma estrutura chamada guess. Esse código no corpo do new testa se o valor tem a certeza, né, que está entre 1 e 100. Se o valor não passar esse teste, a gente faz uma chamada do panic e encerra a execução do programa, que então vai alertar ao programador que está escrevendo esse código que ele colocou um bug que ele tem que consertar, né? Porque criar um guess com um valor fora desse range, né, fora desse intervalo, violaria o contrato que o guess está baseado. Essa condição em qual o guess new possa entrar em pânico deve ser discutida na sua API pública, documentação, né, da API pública, e a gente vai cobrir convenções de documentações indicando a possibilidade do panic.
Na documentação da API que você criou no capítulo 14, né? Ou seja, no capítulo 14 a gente vai ver como funciona melhor essa questão de documentar a API. Né? Se o value não passa no teste, a gente cria então um novo guess com esse valor value passado, né? E armazena esse na variável value e retorna então essa estrutura, já sabendo que se o código chamante tiver um objeto guess definido, ele já tem a certeza que aquele guess vai estar entre 1 e 100 e ele não precisa se preocupar em ficar toda hora que ele for tratar esse objeto e vou ficar verificando se aquilo lá está entre 1 e 100. Então a gente implementa um método, né, chamado value, que empresta do self. Ele está falando dessa função aqui, né? Não tem outro parâmetro e retorna o id32. Esse tipo de método às vezes é chamado de getter, porque seu propósito é apenas para pegar algum dado em um campo e retornar ele. Ele é público, isso é necessário porque o valor value, né, no guess é privado, ou seja, aqui o value aqui ele é privado, né, é só o próprio guess que pode acessar ele. É importante que o value seja privado para que o nosso código guess não permita você redefinir o value diretamente, né? Códigos fora do guessing game, do módulo guessing game, devem usar o guess new função para criar essa instância do guess e, portanto, garantir que não tem uma nova maneira do guess ter um valor que não foi checado nas condições do guess new quando ele foi criado, né? Ou seja, ele está dizendo que é o seguinte, eu não vou deixar, a partir do momento que eu criei esse guess, eu não vou deixar mais ninguém alterar o valor dele, porque eu preciso garantir que ele seja sempre entre 1 e 100. Por isso que eu faço a variável value como read only, né? Ela só tem permissão de leitura dela e não de escrita, né? Quem escreve nela é o próprio guess. Uma função que tem parâmetro ou retorna apenas números entre 1 e 100 pode então declarar em sua assinatura que recebe ou retorna um guess ao invés de retornar um id32, e então não seria necessário adicionar nenhuma checagem adicional no seu corpo. Então, em sumário, né, em resumo, essas características de lidar com erros do Rust são designadas para ajudar você a escrever códigos mais robustos. A macro panic sinaliza que seu programa está em um estado que ele não pode lidar e diz que seu processo deve parar ao invés de tentar proceder com algo inválido ou valores incorretos, por segurança, né? O result é um enum, então, que o Rust usa no seu sistema de tipos para indicar que uma operação pode falhar. Para indicar que uma operação pode falhar de uma maneira que o seu código possa se recuperar daquilo lá. Né? Então você usa o result para dizer ao seu código que chama, para dizer ao código que chama o seu código que ele precisa lidar com um potencial sucesso ou falha também. Então, usando o panic ou result em situações apropriadas, vai fazer o seu código mais confiável em face de problemas inevitáveis. Agora que você viu maneiras úteis que a biblioteca padrão usa genéricos com o option e o result, os enumeradores, a gente vai ver como os genéricos funcionam e como você pode usá-los no seu código. Então, vamos tentar fazer esse guess aqui, lá no nosso joguinho de adivinhação, nosso super jogo maneiraço de adivinhação. Então eu vou criar touch aqui source guessinggame.rs. Aqui no guessing game eu vou ter então a pub struct guess. Então a struct guess ela tem um value que é um id32. Só isso, né? Um virgulinha aqui. E a implementação do guess vai ter primeiro uma pub fn função new que recebe tem um self, não, né? Só isso, o value, que é um id32, e retorna um novo tipo guess. Então ele vai verificar if value menor que 1 ou value maior que 100. Aí no caso eu vou chamar o panic, né?
Vou encerrar a aplicação. Tentando criar um gas inválido. Encerrando a aplicação. E aí, beleza, não faço mais nada. Agora, se ele não passar aqui e continuar a execução, eu posso simplesmente retornar um guess com esse value. Isso aqui vai ser interpretado então como resultado dessa função aqui, new. E a outra é só o getter, né? Pub fn value recebe uma referência de self, retorna um i32, que é o value, self.value. Exato, isso aí. Era pub mod, não era o use. Tem que mandar um use guessing game aqui. E agora a struct pub guess é pública, então aqui ao ler eu vou ter um i32, então em vez de eu fazer essa verificação, eu só chamo let guess igual a guess new guess. E aqui embaixo eu chamo guess.value. Eu tenho que use guessing game, chamar tudo dela lá. Aqui também eu tenho que mudar. Você inseriu tal value. Pronto, cargo run. Então, se eu digitar, por exemplo, 180 aqui, ele já thread main panic na guessing game 8.13, tentando criar um guess inválido encerrando a aplicação. Que foi inclusive a mensagem que a gente criou aqui no nosso constructor, digamos assim, né, dessa struct, né? Tentou criar algo lá e simplesmente encerrou a execução. Então, dizendo então para o usuário da minha biblioteca guessing game como se eu fosse uma pessoa separada, né? Uma pessoa desenvolveu essa guessing game e uma outra está fazendo um joguinho baseado nessa biblioteca, dizendo para ele que ele está fazendo algo errado e que eu não posso tentar criar uma estrutura guess com um valor diferente de 1 a 100. Então, eu delego esse tratamento de erro para ele, para eu não ter que ficar lidando aqui, né? Eu já tenho que garantir que aqui vai ser um número entre 1 a 100, porque mais à frente então não preciso ficar verificando se o número está entre 1 a 100. Bom, então é isso aí. Acho que o vídeo de hoje é esse. Agradeço a presença de todos e até a próxima, galera.